É incrível, né, irmãos? Deus tem vontade, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. Aí Paulo vai e diz bem assim, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria. Não, João, coloca no capítulo 1, só para nós entendermos a quem Paulo está escrevendo a carta. Capítulo 1, a partir do verso 1, os 4 primeiros versos, que é praticamente a introdução da carta, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, aqui eles trazem a identificação deles, né? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, que era uma cidade, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Verso 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aí no capítulo 2, verso 13, Paulo ele vai dar continuidade à carta, né? Aqui é a introdução da carta. Aí ele já começa a entrar no conteúdo, né, irmãos? Aí ele vai dizer bem assim: pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo, eles escrevem uma carta a essa comunidade de adoradores, né? E aí Paulo, irmãos, no estender do assunto da carta, ele vai chegar num determinado momento, ele vai e fala isso aí para a igreja, ó. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Se Paulo está escrevendo a uma igreja, irmãos, e ele chama essa igreja de santos, é porque eles estão debaixo da vontade de Deus, eles estão submissos a Deus. Eles não se encontram em uma condição de rebeldia, mas há pessoas e vidas que querem a vontade de Deus, que querem o querer de Deus sobre a vida deles. Amém? Deus, irmãos, ele tem propósito sobre nós. Agora, como podemos saber o propósito de Deus? Sem, irmãos, o conhecimento desse propósito, não podemos nos colocar à disposição de Deus. Logicamente, não serviremos como realmente Ele quer que venhamos servir-lo. Se você olhar, irmãos, os personagens que aparecem à luz da palavra de Deus, você vai ver que eles estão encaixados em uma história, em um plano, em uma realização, em algo que envolve a vida deles, um presente momento de vida. E muitas das vezes, na maioria deles, você vai ver que eles não estavam ali, mas eles foram
trazidos em uma determinada condição e situação para se encaixar naquela vontade e cumprir a vontade de Deus ali. Então daí veio a questão do querer e do efetuar a vontade de Deus na vida desses homens que se submeteram a Deus. Então eles passaram a ser conhecedores da vontade de Deus sobre eles para realizar o propósito de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 10, está escrito assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmão, se os crentes se voltassem para esse texto, e eles fossem observar, irmãos, que Deus chama os crentes para conversar com ele a respeito desse assunto aí, a conversa era longa, irmão. Existia alguém, irmãos, que estava interessado em conversar com Deus. Aí ele vai dizer assim: João Batista, ele ensina os discípulos dele a orar, ensina nós também. Para você ver a ignorância do homem, irmãos. Os homens transformaram isso aqui, ó, em um ato de recitar essa mensagem. Passaram a recitar essa mensagem. E esqueceram do que a mensagem está lhes dizendo. Eu já fui bom em recitar essas coisas aqui, irmão. Porque desde criança meus pais me ensinaram a recitar isso aí. E eu era bom nisso daí. Certa vez eu fui levado para uma determinada situação de aprender algumas coisas na questão de religiosidade. E como eu era um menino do meio da turma que sabia recitar as coisas tudinho, eu era o melhor. Porque eu já vinha com essa bagagem lá de casa, irmão. Mas eu não conhecia o que a mensagem do texto estava dizendo. E muita gente não conhece o que a mensagem do texto está querendo dizer. Ela está dizendo, irmãos, que Deus possui uma vontade. E que essa vontade, ela deve ser manifesta nos que creem em Deus. E esses que creem em Deus devem pedir a Deus que tal vontade venha a ser feita na sua vida. Tem muita gente que diz: eu creio em Deus, mas você nunca perguntou a vontade de Deus para você, né? Como então você crê em Deus dessa maneira? Se você não está preocupado em saber a vontade de Deus ao seu respeito. E se você não conhece a vontade de Deus, você não conhece, irmãos, o que Deus quer para você. Então, se você não conhece a vontade de Deus, você não conhece o propósito de Deus. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que Deus chama cada um segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Existe uma grande confusão, irmãos, no meio das pessoas que se dizem crer em Deus, justamente porque eles não definiram e não entenderam que Deus tem uma vontade sobre cada homem. Os irmãos já viram na televisão o trânsito eu acho que é na Indonésia, né? Os carros transitando lá. Você diz, vai bater, né? Porque lá não tem os sinais como nós temos aqui, né? Lá é todo mundo...
aquele entrançado horrível. Você vai bater e... E eles já se adaptaram àquela maneira deles de ser no trânsito. E eles estão ali. Aqui não, a gente tem o amarelinho, o vermelhinho, o verdinho. E de repente você ainda vê o pessoal atropelando, passando por cima dos outros, né? Aí diz, quem avançou? Quem é o culpado, né? Quando nós olhamos aí os sinais do semáforo, nós vamos ver que cada luzinha daquela ali, irmãos, ela expressa uma mensagem para nós. E quando o cara, irmãos, chega na frente do semáforo, que ele vê o vermelhão lá, ele sabe que ele não pode passar, mas mesmo assim ele é desobediente. E ele infringe, ele vai lá e quebra a regra. Na questão trânsito, irmãos, é a expressão de uma regra que está lá, né? Olha só como Deus ele é interessante na sua vontade, irmãos. 1 Timóteo capítulo 2. Agora é Paulo escrevendo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Irmãos, quem, segundo o que Paulo está dizendo aqui, necessita de oração? Reis, atletas, bandidos, estupradores, garis, e são funções e profissões e condições que os indivíduos levam nos seus lombos, né? Porque está escrito que as súplicas, as orações e as intercessões, elas sejam feitas para todos os homens. Ela generaliza, irmãos. Segue. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Isso é uma vontade de Deus, irmão. Aí o 4. Que deseja que todos os homens sejam. Olha só, um desejo de Deus é que todos os homens sejam. Se o homem necessita ser salvo, isso prova que ele está o inverso, na condição de perdição. E cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, essa vontade divina aqui, ele é um plano geral de Deus. Ela abrange a humanidade de uma forma geral, irmãos. Isso aqui é a mesma coisa, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito como obra de sacrifício pela humanidade. Isso aqui é um termo generalizado, irmãos. A raça humana, irmãos. Eu acho engraçado quando eu vejo o Paulo Júnior pregando. Eu até esqueci, como é o nome daquele indivíduo que se dá o indivíduo que faz perversidade ao extremo? Como é o nome que se dá o cara que, por exemplo, o cara que é estuprador ao extremo, ele vai fora do limite. Serial killer, né?
Quando o Paulo Júnior ele está pregando, ele usa muito essa palavra, né? Porque ele diz assim, meu amigo, o amor de Deus ele está estendido a esse tipo de indivíduo. Como é mesmo a palavra serial killer? Assassino em série, ou seja, perversidade fora do comum. Ou seja, o amor de Deus é para ele também. Aqui, irmãos, nesse texto que Paulo está escrevendo a outro crente, a outro homem que crê em Deus. Paulo diz, clame por esse povo, meu filho. Mas só que quando a gente começa a colocar, irmão, nossa vontade no meio da vontade de Deus, aí cria um transtorno, né? Porque a gente começa a imaginar um cabo desse não merece salvação, não. Aí Jesus dizia, eu morri por ele, hein? Um cabo desse não merece oração, não. Eu estou te mandando orar por ele, hein? O homem começar, irmãos, a expor o eu dele. E não entende, irmãos, o quanto Deus já expôs o eu dele, a vontade dele. Aí nós ainda dizemos assim, não, mas eu creio em Deus. Creio mesmo. Uma vez eu li uma biografia, eu não sei especificar, mas dizia que tinha um homem que ele orava tanto, que quando ele via os passos das pessoas, irmãos, descendo para as farras, ele chorava e dizia, Senhor, livra eles da morte. Porque ele sabia que as pessoas iam para a bebedeira, iam para a prostituição, iam para as orgias. E esse homem de Deus, irmãos, ele orava só em ouvir os passos das pessoas se dirigindo às orgias, se dirigindo às bebedeiras, às farras. E a gente sabe, irmãos, que quando o homem se mete nesse tipo de comportamento, muitos deles são ceifados. E aí acabou-se a oportunidade de salvação para um indivíduo desse. Mas por incrível que pareça, irmão, ainda houve testemunho de alguém que chorava por essas vidas diante de Deus. E quando nós olhamos, irmãos, dentro dos textos da palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que Deus ele está fazendo uma recomendação para a igreja. Que a igreja se coloque nessa posição em favor daqueles que estão perecendo. Mas existe uma questão, mas se realmente nós cremos em Deus. Mas quando nós olhamos para dentro dos textos da palavra de Deus, em cima desses princípios, nós vamos ver, irmãos, que aí existe uma vontade de um plano geral de Deus sobre a humanidade. Vocês lembram do eunuco, o etíope que veio adorar em Jerusalém? Aquele homem, ele carregava os textos da palavra de Deus nas mãos. Aquele homem, ele lia os textos da palavra de Deus. Aquele homem, ele veio, irmão, de sua terra até Israel, ele veio adorar ao Deus vivo. Só que Filipe, irmãos, entra na história, sabe por quê? Porque ele não compreendia o que ele lia. Ele tinha uma confusão incrível, irmãos, quando ele lia o texto, porque ele dizia assim, o autor está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Ele não sabia realmente o que significava o que ele estava lendo.
Hoje nós temos literatura de todo jeito. Eu acho que eu tenho umas 5 ou 6 Bíblias de estudos. Acho que tem folha que eu ainda nem passei por lá. Está colada. Acho que a minha mais nova Bíblia de estudos, não, ficou lá na cadeira. É a apologética. Eu ganhei de presente, irmãos. Tem hora que eu abro ela assim e disse, ixi, rapaz, isso existe aqui dentro. Ou seja, nós temos os textos, irmãos, as escrituras, igual o etíope tinha, irmãos. Nós carregamos em nossas mãos, irmãos. Nós lemos alguns textos. Agora a questão, irmãos, nós compreendemos os textos. Quando, irmãos, Jesus, ele falou para alguém, quando vocês buscarem a minha face, vocês peçam que o meu reino venha até vocês e que a minha vontade seja feita também nas vossas vidas. Ou seja, Deus, ele quer comunhão com os homens, irmãos. Mas, irmãos, a falta de compreender o plano de Deus e a vontade de Deus assim na sua forma mais simples, ela nos faz, irmãos, confusos como o etíope estava, irmãos. Eu não sei o que realmente isso aqui quer dizer, né? Eu não sei realmente o que é que isso aqui está querendo dizer, mas isso aqui está dizendo alguma coisa, né? Lá no livro de Jeremias 29, 11. Diz assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Isso o profeta Jeremias falando para a nação de Israel, né? Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Só que a nação, irmão, aqui ela andava contrária à vontade de Deus, irmãos. Aqui era um momento e um estágio de rebeldia da nação de Israel contra o próprio Deus, irmãos. Jeremias aqui era o profeta, irmão, que chorava. Quem já ouviu falar que Jeremias é chamado de o profeta chorão? Mas é porque ele fazia intercessão, ele olhava para a desgraça da nação de Israel, aí ele buscava a face de Deus, né? Chegou um momento que Deus disse assim, Jeremias, cala a boca, não dá mais não, esse povo é rebeldia pura. Eu vou entortar eles, eu vou, como diz o negócio, eu vou pegar esse barro aqui, eu vou, pá, e depois vou moldar para fazer de novo. Aí Deus vai e revela para Jeremias, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, a vontade de Deus apresentada, exposta, irmãos. Quando nós compreendemos, irmãos, o que Ele tem, podemos funcionar segundo a sua vontade. Ou seja, então como funcionar de forma correta? Compreendendo o plano de Deus sobre a nossa vida. Eu confesso, irmãos, que hoje minha cabeça, ela é uma cabeça mais tranquila diante de Deus. Porque, querendo ou não, nós estamos sempre procurando entender
a vontade de Deus. Porque no começo da minha fé, irmãos, o próprio Deus, ele me cobrou. Eu sei disso em particular. E eu via pessoas, irmãos, que se dizia muito crente. Eu esperava a ajuda dessas pessoas, mas eles não sabiam ajudar. Sabe quando alguém chega mesmo só para pegar o porrete e tacar no lombo do seu lombo, em vez de lhe dar uma direção, um consolo, um ensino? Chega só para criticar, para zombar, para dizer que ele é o que é o bichão. Por incrível que pareça, eu passei por muito por isso. E aquilo doía, irmãos, aquilo me entristecia. Porque eu queria ver dessas pessoas justamente, irmãos, o apoio. Em certa parte eu sou do tipo de uma pessoa, irmãos, que eu sou o seguinte, irmãos. Se nós estamos aqui na poeira, eu estou com você. Mas eu já vi pessoas, irmãos, que se estava na poeira, ele saía. E deixava você só. Isso é ruim, irmãos. Eu, pelo menos, não gosto desse tipo de coisa. Se vai andar no sol, vamos juntos. Eu, pelo menos, irmãos, em parte, eu gosto, por exemplo, eu já vi até algumas pessoas fazer algum tipo de crítica para mim, né? Porque eu, como pastor, varrer o chão, fazer alguma coisa. Não, você é pastor, você não pode fazer isso. Não. Quem foi que disse que eu não posso varrer o chão? Não, porque você é pastor. Ou então pessoas, irmãos, que não se juntam, porque pastor não faz determinado serviço que os obreiros fazem. Eu já quero funcionar ao contrário, irmãos. Se você é um obreiro e eu sou o pastor, eu tenho que entender que você é obreiro e você tem que entender que eu sou o pastor. Agora, impedir de que a gente possa fazer algo junto, eu sou descrente disso. Se nós estamos dentro da lama, irmão, nós estamos na lama junto. Eu não posso deixar você lá e sair fora, né? E tomar um banho de água doce, né, irmão? Aí fica meio ruim o negócio. Lá no Evangelho de João, capítulo 18, irmão, no verso 37, aqui dentro desse contexto, Jesus, irmãos, ele estava sendo interrogado e julgado por Pilatos. Só que Pilatos, irmãos, ele tinha uma curiosidade. Ele chegou a interrogar Jesus bem assim: ei, tu é o rei dos judeus? Ele queria que Jesus desse essa resposta a ele. Ele queria saber se realmente Jesus era o rei dos judeus. Aí no verso 37, irmãos, está escrito assim: então você é rei, né? Diz Pilatos. Aí Jesus responde assim para ele: ó, tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O momento, irmãos, ali da ocasião é que Jesus, ele estava na condição de o Cordeiro de Deus, de profeta. Não que ele não fosse rei, ele é rei. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vem, irmãos.
E ele já veio com condições diferenciadas de planos divinos. Porque ele vem para reinar. Porém, nesse momento, irmãos, ele estava na condição de servir. Ele estava na condição de servo. Então ele disse: para isso nasci, para isso vim. Ou seja, a vontade de Deus estava nele para que ele pudesse cumprir, para que ele pudesse exercer. Lá no livro de Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós temos agora a ação daquele que Cristo disse: ó, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só não. Ou vem alguém, e para que ele venha é preciso que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Então, quando Cristo foi assunto aos céus, o Espírito manifestou-se. E é justamente esse Espírito Santo, irmãos, que nos consola. E ninguém, irmãos, tem parte com o Espírito Santo, porque ele quer ter parte com o Espírito Santo. É necessário que a vontade de Deus e o plano de Deus estejam juntos. É necessário que nós estejamos na condição de servos, irmãos. E que o reino de Deus, a vontade de Deus, esteja em nós. Para que o próprio Espírito de Deus tenha parte nisso. Não somos nós que ditamos a regra. A religiosidade quer ditar a regra, irmãos. Quer falar do Espírito de Deus, ditando ele a regra. Como se o Espírito de Deus dá testemunho da verdade? Como que se o Espírito de Deus ele nos guia pela verdade? Então, o que tem que estar acima é o próprio Cristo. É a própria verdade de Deus, é a própria vontade de Deus. A nossa condição é apenas de servo. Para que o Espírito de Deus testifique. Então aí o Espírito de Deus, irmãos, ele age, nos consola e nos convence. E aí ele nos guia, nos conduz. Só que para nós, irmãos, alcançarmos e deixarmos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, nós temos que ter cuidado com aquilo que são chamados de desejos antigos que nos perseguem. Ou então, cuidado com o coração, irmãos, que se aparta para direções erradas. Coloca aí no livro de Lucas, capítulo 24, o verso 15 e o 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Tu imagina só, irmãos, aqui é aquela passagem dos 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Ou seja, eles saíram do momento do evento ali e se deslocaram a seus lugares de origem. Era como se dissesse assim: a festa acabou, não adianta ficar mais por aqui, não, vamos voltar. Ou seja, não era o plano de Deus, era o plano deles.
São ideias próprias, irmãos, que nós passamos a estabelecer e criar na nossa própria mente, achando que estamos corretos. E a nossa sorte, irmãos, é quando o Senhor se aproxima de alguma forma. De alguma forma, Deus ele se aproxima, irmãos, e Ele vai usar de alguém, Ele vai falar, o próprio Espírito vai manifestar-se de alguma forma, e Ele vai nos alertar. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus se aproximou desses dois discípulos e passou a andar com eles e conversar com eles. Porém, eles não tinham percepção de que era o próprio Cristo que estava com eles. Coloca no verso 31 e 32. Então os olhos deles foram abertos e o conheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Que coisa incrível, né, irmãos? Tem outros textos semelhantes a esses, né, que aquela passagem lá quando Agar sai com Ismael pelo deserto e a água acaba e Agar coloca Ismael à distância e se coloca noutra distância e começa a chorar para não ver o menino morrer, porque as necessidades agora haviam tomado de conta deles e eles estavam no deserto. E ela começa a chorar e manifesta-se um anjo e diz assim: não chore, pois o Senhor ouviu o grito, o choro da criança. E aí a palavra do Senhor diz que o Senhor abriu os olhos dela e ela vê um poço. Eu não sei se milagrosamente aquele poço se manifestou ali pela vontade divina, ou se a cegueira era tanta que ela não viu o poço. É igual a gente, né, irmãos? Andando do lado da bênção, mas não estou vendo essa bênção, irmão. Andando do lado de Jesus, mas não está vendo Jesus, né, irmão? Às vezes só aquele ardorzinho no coração, né? Vontade de adorar a Deus, ou vontade de orar, mas não ora, né? Mas arde no coração, não arde? Quem já teve essa sensação, irmãos? O ardor no coração de orar, só que não ora, filho. Mas que arde, arde. Aquele ardor de ler a Bíblia, né? Mas só que não lê a Bíblia, né? Mas poeira toma de conta, mas não lê. Mas que arde, arde. E aquele ardor de evangelizar, irmão? Só que não evangeliza. Mas eu estou com ardor de culto a Deus. Só que vai para o futebol, para a novela, assistir um filme, acessar nas redes sociais, mas o ardor está lá, irmão. Mas que coisa incrível, uma benção do lado e você cego. Aí existe a necessidade de Deus abrir os olhos, né? Igual também aquele outro texto lá do moço de Eliseu, né? Eita, meu! Estamos cercados. Aí Eliseu vai dizer: abra os olhos desse menino, Senhor, para que ele veja. Maior são os que estão conosco do que estão com eles. Mas eu estava cego e não estava vendo do outro lado. Mas será possível que a gente crê em Deus, irmão? É incrível, né, irmão? Você crê em Deus? Isto é doido, irmão. Eu estou mortinho de crer. Tem gente que está morto de crer, né, irmão? Legal essas coisas. A nossa sorte, irmão, é que Deus anda ali, irmão. Igual Jesus aqui com os discípulos de Emaús, né?
Meu Deus, eu só sei que arde o coração, né? Alguma coisa está acontecendo. Ou seja, irmãos, Deus ele tem uma vontade, ele tem um plano, ele tem um propósito. E ele fala, irmãos, mas muitas das vezes nós não damos créditos a isso. Nós não damos vazão a essa vontade divina, a essa ação do Espírito de Deus. Mas que nós somos incomodados, pode ter certeza que somos. Amém? Porque Deus é aquele que opera em nós tanto querer como efetuar, irmãos. E Paulo estava falando a uma igreja. Amém? Palmas bem alegres para Jesus.